Olá, meu nome é Lilian Radins e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os defeitos dos negócios jurídicos, ok? Lembrando que os negócios jurídicos são espécies de fatos jurídicos que são aqueles eventos capazes de criar relações jurídicas, de modificar, de extinguir também relações jurídicas e, consequentemente, causar efeitos no mundo jurídico. Então, quando nós analisamos os negócios jurídicos, nós precisamos verificar a seguinte situação. Os negócios têm fases. Então, se eles são acordos de vontades, como os contratos, por exemplo, nós temos a fase prévia, que é a chamada fase de negociação. Alguém faz uma proposta, o outro analisa, ou concorda, ou propõe algo diferente, enfim, até que as partes encontrem, né, o acordo de vontades, nós estamos falando da fase de negociação. Quando ocorre esse acordo de vontades, em que fica claro para ambas quais são os seus direitos, suas obrigações, e aparentemente ele cumpre todos os requisitos da lei, ele se forma válido. Formando-se válido, está apto a produzir os efeitos jurídicos. Quais são os efeitos dos contratos, que são exemplos de negócios jurídicos? O que se espera é que ambas as partes executem normalmente e chegue lá ao final a extinção do negócio com as obrigações devidamente cumpridas, conforme foi combinado. Ainda temos lá a fase posterior, que é a da boa-fé das partes que negociaram, formaram um contrato, executaram, encerraram, mas existe lá uma obrigação recíproca de manter a boa-fé, confidencialidade, né? Não prejudicar a outra parte depois do negócio. Mas normalmente os negócios cumprem essas fases. Onde que nós vamos tratar? Nós vamos parar aqui na parte da formação. Em qual situação? Nós temos, em grande parte, contratos que se formam validamente. Contratos que cumprem todos os requisitos e que não têm defeitos. Não é disso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar daquelas situações em que, aparentemente, na sua formação, o negócio é válido. Mas, na verdade, ele se forma já com defeitos. Ele se forma com defeitos e a execução vai continuar, ela vai acontecer. Mas nós encontramos problemas lá na formação do contrato. Então, nessa situação, nós vamos verificar como se classificam esses defeitos e o que é possível fazer. Quais são as consequências para o ordenamento jurídico quando lá na formação esse negócio que aparentemente é válido, no fundo não é, né? Ele surge com defeitos. Então, o que é possível fazer e se nós temos prazo para isso? Tá? Então, formação aparentemente válida, os efeitos, cumprimento, exigência das obrigações estão acontecendo, mas a gente verifica que lá na formação é um contrato, apesar da sua aparência válida, ele nasceu com defeitos. Então, nós temos dois tipos de defeitos. Tá? O nosso ordenamento jurídico, ele coloca duas situações diferentes. Qual que é a primeira situação? Nós estamos falando de negócios caros para a sociedade, né? Não do ponto de vista econômico, mas nós estamos falando de muita energia, de muito tempo, às vezes de muito dinheiro, para a formação de negócios. Então, como eles têm, em regra, a obrigação de permitir a circulação de riquezas, para o nosso ordenamento jurídico é muito traumático. Depois que o contrato já está, o negócio já está acontecendo, chegar e dizer assim, olha, isso aí não está certo, vamos voltar atrás, vamos indenizar, vamos resolver, enfim. É muito caro isso, em todos os sentidos. Então, apesar de nascerem com defeitos, nem todos os negócios serão desfeitos. Nem tudo o judiciário vai ter condições de dizer, isso aqui nunca existiu, né? Ou isso aqui não vai gerar efeitos juridicamente válidos. Qual que é a regra geral? Vamos manter os negócios até que a pessoa, né, que esteja sofrendo com aquele problema reclame, desde que ela faça no prazo. E de preferência, vamos procurar corrigir esses problemas.
sempre que possível. Então, em última análise, se joga na lixeira um negócio feito. Em última análise, o Poder Judiciário vai, então, desfazer, né, tornar nulo um negócio que tinha aparência de válido e que já estava surtindo efeitos na prática. Tá? Então, são duas situações. Então, nós temos defeitos que são considerados, vamos assim dizer, menos graves. Não que eles não causem problemas, mas eles causam problemas mais especificamente para uma das partes ou para alguém, né, que tem um tipo de relação jurídica com uma das partes. Mas, de resto, para a sociedade como um todo, aquele defeito não tem tanta importância assim. Tá? Então, se ninguém fizer nada, qual que é o caminho normal? Passou o prazo e esse defeito ele vai se corrigir. Tá? Então, ele pode ser corrigido voluntariamente pelas partes, quando elas verificam, olha, lá atrás, quando nós formamos o negócio, ele tinha um defeito. E ele está causando problemas hoje. Então, ao invés de invalidar, né, nós podemos corrigir. Às vezes equilibrando prestações, às vezes com a anuência de alguém que não tinha anuído com o negócio. Então, em algumas situações, voluntariamente, as partes corrigem o negócio que nasceu defeituoso. Ou, quando a parte prejudicada não tomar a iniciativa, não buscar o judiciário e por meio de uma sentença buscar a anulabilidade, o que vai acontecer? O decurso do tempo vai corrigir aquele negócio que surgiu defeituoso. Então, os negócios menos graves, eles causam problemas ou prejuízos para pessoas determinadas, né? Pode ser uma das partes ou um terceiro ligado a uma das partes, tá? Como, por exemplo, nós temos defeitos que eles ofendem a autonomia da vontade de uma das partes, né? A pessoa não está livre como deveria, e aí ela às vezes se compromete com situações, com prestações, obrigações muito maiores do que era devido a ela. E isso acontece porque ela não está totalmente livre em determinada situação. Às vezes ela é enganada, né? Ou ela se engana ou ela pode ser enganada por outra pessoa, como é o caso primeiro no erro ou do dolo. Ou às vezes alguém está forçando indevidamente a pessoa a fazer um negócio que no fundo ela não quer. Ou ela está numa situação de perigo, ou alguém muito próximo dela está numa situação de perigo e ela se vê praticamente obrigada a formar aquele negócio. Ou é um negócio em que uma das partes se aproveita demasiadamente da vulnerabilidade da outra e começa a exigir prestações muito elevadas. E por causa dessa vulnerabilidade, no momento da formação, a pessoa até se submete a isso, né? É o caso da lesão. Em outras situações, as partes não têm o prejuízo, mas é o credor de uma das partes que pode sofrer prejuízo por causa daquele negócio, como é o caso, por exemplo, da fraude contra credores, que é presumida a má-fé, né? Dependendo da situação, em doações gratuitas, totalmente gratuitas, em que o doador é alguém que já está em estado de insolvência, ele já tem muito mais contas para pagar do que patrimônio. Então, se presume má-fé do doador que começa a se desfazer voluntariamente, gratuitamente dos seus bens, porque no fundo vai trazer prejuízo para o credor, que tinha lá no patrimônio do doador garantias para o cumprimento daquele negócio. Então, o credor, né, pode buscar a anulabilidade daquele negócio específico. Em algumas situações, uma das partes era incapaz, não totalmente, mas tinha lá seus 17 anos. Não era um sujeito capaz, mas não é um defeito tão grave, né, quanto uma criancinha pequena fazendo um negócio. Então, se a pessoa que era incapaz, depois que atingir a maioridade, deixar passar o prazo previsto na lei e não tomar as precauções, né, não buscar a anulabilidade daquele negócio, ele vai se corrigir pelo decurso do tempo. Então, esses defeitos menos graves só podem ser alegados pelas pessoas prejudicadas. Ninguém mais pode fazer isso. E mais, isso deve acontecer
no prazo previsto por lei. A maioria das situações do artigo 178 do Código Civil prevê um prazo de 4 anos para o prejudicado fazer o que tem que ser feito. Buscar uma sentença, então um processo judicial, buscando a anulabilidade. Quando lá no direito nós temos situações que dizem, olha, isso aqui é anulável, mas não colocam prazo, a regra é de 2 anos. Então tem um prazo e só a pessoa prejudicada pode fazer isso. Porque se não fizer isso, para o sistema como um todo, esse negócio vai se corrigir, né? Então, é ruim quando os negócios, eles saem do trilho e deixam de cumprir as obrigações, né? As partes deixam de cumprir as obrigações porque isso causa repercussão social, econômica, que vai muitas vezes além, né, das pessoas naquele contrato. Então, em regra, vamos corrigir. Se não for voluntariamente, né? Se não for equilibrando voluntariamente as prestações, pelo decurso do tempo. Mas nem todos os defeitos estão nessa categoria. Tem alguns defeitos, tem alguns contratos, alguns negócios que nascem com defeitos tão graves que eles não prejudicam apenas as partes, prejudicam principalmente a sociedade como um todo. Então, buscar a nulidade desses negócios é importante para a sociedade, porque eles não podem, vamos dizer assim, servir de maus exemplos. Então, eles não são capazes de, como diz a doutrina, convalescer. Eles não vão ficar bons, nós não vamos corrigi-los, né? Eles são nulos. E aí qualquer pessoa, inclusive o juiz de ofício, em alguma situação, ele pode declarar a nulidade de um negócio que tem defeitos muito graves. Então, defeitos que vão causar problemas que vão muito além daquela situação na prática, né? Que envolve apenas aquelas partes. Como, por exemplo, simulação. A simulação, ela é um problema para o sistema como um todo, porque as partes querem enganar, elas querem causar prejuízos que vão além, né, daquela situação econômica que elas têm aqui. Elas querem fraudar a lei como um todo, não uma pessoa, não um credor específico, mas elas querem enganar o sistema como um todo. Então, a simulação é grave. E ela pode ser alegada por qualquer pessoa e não tem um prazo específico para que isso aconteça. Da mesma forma, temos como exemplo outros efeitos muito graves, como por exemplo, negócios realizados por pessoas absolutamente incapazes, sem qualquer representação. Então, nós não podemos admitir que uma criança pequena ou incapaz seja obrigado a cumprir obrigações que ele não tem, vamos dizer, para o próprio sistema, uma capacidade para fazer isso. Então, eles são nulos, né? Então, uma criança de 8 anos, 9 anos, faz um negócio, assume muitas obrigações patrimoniais, isso não vai convalidar, né? Então, o credor não pode ir à justiça e começar a cobrar esse tipo de compromisso, né, assumido pela criança. Da mesma forma, um negócio, ele não vai ser corrigido quando o próprio sistema entender que o objeto daquela relação jurídica, daquele negócio, é ilícito. Então, se ele for ilícito, não se corrige. Nós não vamos agora, por exemplo, buscar o Poder Judiciário e começar a reclamar que alguém não cumpriu determinada obrigação, que era de entregar um objeto ilícito, como, por exemplo, drogas, né? Entorpecentes. Olha, eu comprei e não recebi, né? Vou lá cobrar minha indenização. Isso não é possível, é um negócio que nasce nulo, ele não se convalida, não dá para corrigir isso e buscar os efeitos no plano do direito, né? Dentro do sistema. Então, não os efeitos do contrato de compra e venda, né? Vai surtir outros efeitos, mas não de negócio. Outra coisa que pode gerar essa nulidade é quando o sistema como um todo entende que aquele negócio é muito importante, ele vai exigir vai gerar uma série de efeitos, e aí coloca uma solenidade, uma forma mais difícil de se alcançar, né? Ela vai exigir alguns requisitos. O direito não faz isso à toa. Essa formalidade, ela existe por causa das consequências mais graves daquele negócio, e é justamente para que a parte possa pensar um pouco mais sobre aquelas obrigações que ela está assumindo. Então, não é automático, justamente porque para o sistema como um todo isso tem que ser
aos poucos, tem que ser cauteloso. Então, não cumprir a forma que a lei exige como obrigatória também gera nulidade. Aquele negócio não vai ser convalidado, ok? Então, os principais defeitos, eles então se classificam de duas maneiras, né? Apesar do contrato aparentemente ele surgir como válido, no decorrer da execução podemos perceber que lá na formação ele já nasceu com alguns defeitos. Dependendo do defeito, se for menos grave, ele pode ser corrigido. Se não for corrigido, a parte prejudicada tem um prazo para buscar judicialmente a anulabilidade daquele negócio. Se não acontecer isso, o negócio vai se corrigir, tá? Porque para a sociedade é melhor que seja assim. No entanto, dependendo do defeito, quando ele é muito grave, quando ele ofende o sistema, quando ele não pode servir de exemplo ruim para que outras situações se repitam, ele não vai se corrigir com o passar do tempo e nem voluntariamente. Esses defeitos, em regra, qualquer pessoa pode alegar, inclusive o juiz de ofício, e eles não se corrigem com o passar do tempo, tá? Então, é importante que a gente perceba, né, que tipo de negócio estamos entabulando e, analisando a situação fática, verificar se naquela situação em que uma das partes, provavelmente, ou o sistema como um todo, tendo dificuldades para executar, né, para aqueles efeitos aconteçam na prática, se talvez lá na formação nós não tenhamos um defeito grave, tá? Então, é importante falar de defeitos, principalmente porque em algumas situações nós temos prazo a ser cumprido, tá? Então, o objetivo desse vídeo era falar um pouquinho dos defeitos dos negócios jurídicos. Aqui nós temos como principal exemplo os contratos. Então, toda vez que a gente analisar um contrato, também precisamos verificar se lá na formação daquele contrato ele nasceu com defeito ou não, tá? Se ele nasceu com defeito, aí analisar se cabe uma situação ou outra, ok? Então, se você gostou do vídeo, coloca aí o comentário. Se não gostou, também diga por quê. E se você tem alguma outra sugestão, tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse, coloca aí. Valeu?